vocês por que as empresas perdem clientes, vou falar de valor, foco no cliente versus foco do cliente, vou falar de lealdade versus fidelidade, vou falar de entender para atender. Depois, irei para produto versus serviço. Depois falarei de segmentação, target e posicionamento. E no final da minha aula, nós falaremos de plano de marketing. Até chegarmos lá, o que eu preparei aqui para que nós pudéssemos passar a vocês por uma outra variável, chegou um pouco mais tarde, ou perdeu alguma informação. Um overview de tudo aquilo que nós dialogamos até aqui. Então, nós começamos lá na aula 1, no primeiro encontro que tivemos, nós começamos a fazer um kick-off de abertura, a falarmos de relação de demanda e oferta. E procuramos demonstrar a vocês a mudança no comportamento do mercado desde a década de 45 até atualmente. E quando a gente começou a entender que hoje a gente tem uma hiperoferta e uma demanda reprimida, nós começamos também a visualizar o que algumas empresas quebram. Dessa sorte, eu comecei a falar para vocês de ciclo de marketing. Ou seja, no passado, nós tínhamos um planejamento, desenvolvimento, o lançamento, o crescimento, o amadurecimento, uma curva de inovação ou o declínio. E nesse momento eu disse para vocês que as empresas de vanguarda, e naquele momento eu disse para vocês que as empresas de vanguarda, ao invés de esperar com que o seu produto caia em desuso, elas antecipam. Eu dei o exemplo do iPhone nesse momento, com lançamentos sucessivos, de tal sorte que você tem o desejo permanente em adquirir o produto ou o serviço ofertado para aquela empresa. Então, eu trouxe para vocês um novo conceito de marketing e comecei a trabalhar com vocês em necessidade, desejos e demandas. E nesse momento eu procurei, pelo exemplo da Mona, do carro da Honda que ela possui, falar de necessidades, desejos e demandas, até o ponto que ela e o seu marido João foram tomar a decisão de adquirir um veículo que ela desejou. Aí eu disse também a vocês dos 7 pecados de marketing, e falei de muitos. Um dos cases aqui foi da Renault, quando nós falamos tá tranquilo, tá favorável, com o Romero, que na novela era bandido, e muitas vezes uma empresa de maneira intempestiva escolhe como garoto propaganda. Fechamos esse estágio e falamos de composto de marketing. E eu fiz questão de reforçar na aula de ontem o conceito dos 20 P's, 4 A's, 4 C's e 5 M's. E depois a gente começou já a entender um pouco de inteligência de mercado, que é o conceito de inteligência empresarial, mais inteligência antecipativa, mais inteligência competitiva, mais inteligência financeira, mais inteligência humana, mais inteligência tecnológica, mais inteligência mercadológica, que são os 20 P's, 4 A's, 4 C's e 5 M's, mais inteligência em vendas. E qual é o grande problema da maior parte das empresas? Todo mundo quer vender sem uma inteligência definida. E é por isso que algumas empresas erram. Procuramos passar para vocês a diferença de marketing e vendas. E eu ilustrei com o exemplo do Ciro aqui, dizendo que a gente não pode medir a rentabilidade de venda, de marketing, por vendas. Por isso que eu separei esses dois vetores. Nesse momento o César trouxe um exemplo de pneus. E aí a gente procurou corroborar e medir matematicamente por meio de uma exposição de mídia global, onde eu dei alguns pequenos casezinhos locais para ilustrar que muitas vezes eu quero retorno de marca, não necessariamente retorno de vendas. E aí imediatamente abri um vídeo falando das top 100 do mundo, mostrando 2014, 2015 e evolução e involução de algumas marcas, deixando claro para vocês que muitas vezes o valor de brand vale muito mais do que grandíssimas corporações com estrutura gigantesca. Dentro desse conceito, apresentei o conceito de inbound marketing e outbound, ou seja, mídias que são mais triviais e as novas mídias. A gente falou muito de internet, trabalhamos nessa aula com o conceito de internet, cujo qual vocês tiveram a oportunidade de aplicar e poder mensurar o quanto que ela é rentável, o quanto que ela te traz de captação de resultados com muito menos custo, em detrimento das mídias convencionais como a TV. Ilustrei nesse momento quanto que as TVs estão perdendo de audiência. Nesse momento, meu querido Fabinho, aqui nós trouxemos um diálogo de nossos filhos, falando dos canais de YouTube, dos youtubers e coisas do gênero, e como esse público hoje está ganhando dinheiro. Falamos também do futuro da TV, que está em franca decadência, e a ascensão cada vez maior dos novos mídias, como nós já havíamos brifado no entorno da aula.
fechei a nossa aula falando um pouquinho do novo profissional de mercado. E nesse momento, já ilustrando que o Fabinho, lá no começo, nós havíamos feito um teste, onde nós falamos de valor, que é igual a raridade, imitabilidade e organização. O que nós denominamos aqui de VRIL. E ontem eu ilustrei um recorte, dizendo a vocês profissionais que não basta apenas ter conhecimento, habilidade e atitude. Eu tenho que melhorar meu aspecto psicológico, porque eu sou ser humano, eu surto, eu piro, eu tenho vontade de bater. Eu tenho que entender a parte financeira, que é um grande predicado, por mais que eu seja de TI. Eu tenho que entender a TI, que é minha área de navegabilidade. E fazer um cruzamento com algumas abordagens que estão ligadas à metodologia. Criatividade, inovação, originalidade e correr riscos. Fazendo essa transição, eu fiz questão de vincular a aula que eu estou ofertando a vocês ao aspecto da tecnologia da informação, demonstrando a vocês que o profissional de TI é altamente importante para o profissional de marketing. E nesse momento eu falei de ambiente de marketing que é igual a pastel. Os fatores políticos, ambientais, sociais, tecnológicos, econômicos, legais. Entretanto, eles são gigantescos. A Andréia, que não se encontra aqui neste momento, ela falou, professor, tenho dúvida. E a esse momento nós trouxemos algumas colegas daqui da classe, a própria Andréia, a Mona e a Renata, e eu capitaneando o time. Mostrei que eu era o pastel, eu era o macro, o complexo, eu precisava de um primeiro filtro, que se tornou o sistema de informação de marketing, conduzi isso por um DBM, que é o agrupamento, e isso virou CRM, Operacional Analítico Colaborativo. Nesse momento a Renata falou, nós lá no Rabobank estamos tentando implantar o CRM. E aí nesse momento nós tivemos um diálogo interessante, cujo qual eu disse que um dos grandes problemas da implantação do CRM é que muitas vezes está lá no nível 1, que é na parte operacional. E isso gera uma dificuldade na parte analítica para compilar dados e tomar decisões. E muitas empresas compram um CRM, muitas vezes em função do relacionamento, que é a parte colaborativa. Mas se a parte analítica não for bem feita e ela não estiver vinculada ao operacional, eu não consigo coletar leads para favorecer o processo de tomar decisão. Quando nós conseguimos compreender o pastel, DBM, CRM, Operacional Analítico Colaborativo, o sistema de informação, eu já enviesei a aula para Valuation. Nesse momento eu pedi que o Fabinho lesse e nós vimos ali os 4 tipos de clientes. Eu já fiz um cruzamento imediato com a matriz BCG e reportei a aula 1 do professor Carlos Eugênio, fazendo uma comparação entre clientes abacaxi, vaca leiteira, ponto de interrogação, estrela. E fui por fecha da minha aula com clusterização e recortei a aula dizendo, e aqui nós tivemos um comentário, salvo engano, foi do César, não me recordo se foi. A esse momento a gente já estava no final da aula, nós estávamos ali por 22h55, que me perguntou, Madóstica, será que não vale a pena pegar os clientes de curva de exceção, um pouquinho para aqui, pouco para lá? E nesse momento eu disse para ele, porque as empresas hoje estão separando os perfis de clientes, criando chamadas business units, ou unidades para separar cada grupo de clientes, de tal sorte que nós possamos tratar cada um dos clientes com a peculiaridade que cada qual tem. Acho que essa foi uma ideia geral do nosso curso, sim? Até aqui então, procurei trazer a vocês um pouco do que nós vimos ao longo desses 3 encontros e hoje eu vou para a aula final. Já com esse conhecimento adquirido, nós vamos partir para a análise de RFV, essência, frequência e valor. O que significa isso na prática? Muitas vezes a gente tem a falsa impressão que o melhor cliente é aquele que me traz volume de operação, quando na verdade há uma análise importante, já auxiliada pela tecnologia da informação, que é a análise de RFV. Alguns chamam isso de Lifetime Value. Eu vou simplificar para RFV. Recência, frequência e valor. Quem é o bom cliente dentro da empresa? Aquele que é recente. Fiz algum tipo de operação para comigo num tempo um tanto quanto próximo. Além de recência, ele tem que ter habitualidade, porque não adianta um cliente operar para comigo hoje e voltar daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então, recência tem que ser acompanhada com frequência e tem que ser acompanhada de valor monetário. Então, onde é que está o grande contexto? Que tipo de cliente marketing tem que atacar? Aquele que nós buscamos informação no pastel por meio do sistema de informação, jogamos no nosso DBM, classificamos no nosso CRM, verificamos o valuation,
Conseguimos clusterizar e ainda nós vamos fazer mais uma análise, que é mais um filtro, que é a análise de RFV. Por mais que o cliente esteja entre 3 e 4 mil até 50 anos, não necessariamente todos esses clientes me interessam. Então eu vou fazer um novo filtro dentro dessa clusterização para definir quem é o meu público-alvo. E aqui eu queria emendar essa primeira explicação para com os senhores da seguinte forma. Uma frase que eu cunhei de Bill Crosby que eu gosto muito. Eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei o segredo do fracasso. E o segredo do fracasso é querer agradar todo mundo. E talvez isso ajude a ilustrar a pergunta que o César me fez ontem à noite. Às vezes a gente quer fazer uma concessão, você quer dar um crédito àquele que não tem um perfil adequado para a tua companhia. E você acaba muitas vezes abrindo um precedente um tanto quanto perigoso. Então as empresas de vanguarda, aquelas que têm sucesso no mundo do marketing, é aquelas que conseguem ter efetividade na comunicação. Elas conseguem definir qual é o teu público-alvo e respeitar, estabelecer comunicações concretas com aqueles que podem se beneficiar da sua campanha, da sua comunicação, mas sobretudo possam te entregar retorno na linha do tempo e no espaço. Fiquem à vontade, aula a partir de agora de vocês, suas primeiras impressões dessa noite. Por favor. Olha, gente. Uma vida ontem, né? Só voltando naqueles 7 pecados de marketing lá, né? Lá em cima. Marketing, propaganda, penso que é publicidade. Ontem você comentou que na corrida os carros que batiam, né? Estavam lá estampando a sua marca, mas não seria um marketing negativo? Para nós, o carro bate. Para nós que somos apenas 0,5% da população privilegiada, que temos conhecimento, 82% dos brasileiros são semi-analfabetos. Ele não tem poder cognitivo. Então ele replica o que a maioria diz. Ele acha bonito o pancadão do funk. Ele acha legal. Ele acha bacana fazer churrasco na laje. Essa é uma tipificação da população brasileira. E nós temos que entender que marketing não é pra gente. É para esse público menos favorecido. Por isso que eu vou te ensinar hoje um pouco de comportamento do consumidor. E eu vou te falar quem é o brasileiro, como é que a gente chega até ele, como é que a gente se comunica. A comunicação, não se engane, não é para vocês. Muitas vezes você quer se tornar executivo e você tende a medir o mercado pela tua própria régua. Essa não é a realidade. O mercado, ele tem outro tipo de percepção e quem vai trabalhar com mercadologia, ele tem que conhecer a característica do teu público. Nós vivemos num país eminentemente de pobres, de pessoas semi-analfabetas, cujo qual o fator cultural não tem predominância. Então é imperativo entendermos que nós temos essa capacidade de detectar o que é certo e o que é errado. Entretanto, a maior parte da população brasileira, para não dizer a maior parte da população do mundo que é pobre, ela não tem essa compreensão, ela não tem esse poder cognitivo. Vou te dar um exemplo, mesmo os americanos defendem as armas. Há um absurdo numa boate gay, a Pulse, em Orlando, nos Estados Unidos, e há algumas correntes de Donald Trump que defendem esse tipo de movimento. Ou seja, todo mundo tem que ter arma para matar todo mundo. Por quê? Porque nós temos a falsa impressão que essa capacidade de analisar fatos e eventos, ela é global, quando não é. A exclusão é perene. Grande parte da população global, mesmo em países desenvolvidos, tem uma subcultura. E ter acesso à universidade, à escola, não significa que o indivíduo tenha cultura. Então, via de regra, quem trabalha com mercadologia tem que entender essas interfaces, de tal sorte que ele consiga ser assertivo, objetivo e fazer com que as pessoas desejem aquilo que ele tem a oferecer. Fabinho. Eu estava lembrando, acho que um comentário que o Ian Bonner fez certa vez, que a população é como se fosse o Homer. Ele estava em casa, ligava a televisão e não lia. Mas eu vou falar uma coisa para vocês me perdoem se eu cometer algum tipo de ato falho. Alguns de nós que durante algum tempo deixou de estudar, você vai empobrecendo intelectualmente também. Você cai no viés na vala comum, você tende a falar como os outros falam, replicar, compartilhar coisas que a grande massa faz. Nós é que somos privilegiados, porque o conhecimento te traz senso de urgência, te faz perceber que você pode ir muito além. Mas a grande massa continua replicando as mesmas coisas. Porque uma jovem como a Karina, a Priscila, não sei se namora ou não, a parte dos seus relacionamentos amorosos. Mas eu quero crer que mulheres como estas hoje têm muita dificuldade em se relacionar com um homem.
quem não esteja no mesmo patamar, não esteja no mesmo nível. Porque, por mais que a aparência, num primeiro momento, ela possa desejar, até que isso se converta numa demanda ou num relacionamento, vai toda uma parte de diálogo, de afinidade, de percepções. Por isso que hoje está cada vez mais difícil mulheres tão bonitas, independentes, bem-sucedidas, estabelecerem uma relação mais sóbria. Porque o nível de alguns homens diminuiu muito. O cara emburreceu. E algumas mulheres, para tentar se relacionar, têm que baixar muito o nível. E elas começam a sofrer. E elas começam a perceber, se elas seguirem nessa toada, nessa seara, elas vão ter que evoluir para poder acompanhar. Por isso que algumas delas hoje optam por ficar sozinhas. É melhor do que ficar com um cara que fala, nós vai, nós veio, nós foi, menos tipo assim, a grosso modo. Isso mesmo. Quer comentar? Não. Meninas, eu já citei, se quiserem comentar e discordar, fiquem à vontade, por favor. Não, concordo. Quer comentar, aplicar? Não, também concordo. Tá difícil hoje. Por quê? Porque você vai subindo o seu sarrafo. Hoje em dia tá difícil até falar português dele. Tá difícil. E quanto mais você tem acesso ao conhecimento, mais complicado fica. Porque você começa a olhar na empresa cujo qual você atua, você vê que o nível de algumas pessoas é muito raso. E não são só seus pares. Na gestão também. Tem pessoas que estão na sua gestão que você olha e você fala, meu Deus, como é que eu posso me reportar a um indivíduo desse? Sem a mínima qualificação, ou qualificado, mas comete assédio moral, tem uma liderança pífia, não consegue promover o endomarketing, o crime organizacional é terrível. Então, o que nós temos que tentar, na medida do possível, e aí eu vou parafrasear o que eu vi do Cezinha ontem, a arte da guerra, é começar a se preparar, porque o conhecimento também incomoda muita gente. O conhecimento começa a provocar atitudes de ciúmes, puxação de tapete e inveja. E a gente tem que, de alguma forma, se preparar para isso. Vocês querem comentar? Júlio quer comentar? Por isso que eu admito que eu tinha uma visão pejorativa do marketing, porque eu conheço pessoalmente uma pessoa que é um líder e que chegou lá claramente com o marketing. E eu não achava que isso era algo positivo. Hoje eu já começo a ver de outra forma. Eu vou fazer um convite para vocês. Eu não faço isso para todas as turmas. Não faço porque eu não posso e não tenho tempo. Dentro em breve aí, eu falei para uma turma que eu gostei muito em São Paulo, um curso de oratória e marketing pessoal, de como falar em público. Vocês estão desde já convidados para participar com eles. O que eu expliquei, e depois eu passo a data, acho que você é representante. Sim. Eu passo para você a data, aqueles que puderem ir, serão super bem recebidos lá. Marketing pessoal, ele funciona num primeiro momento, porque o marketing pessoal, ele te faz destacar-se perante ao todo. Mas o marketing pessoal sem sustentabilidade, ele não perdura. Então, aqueles que fazem só o marketing pessoal, os barulhentos, eles não são perenes. O que nós temos que procurar é nos destacarmos, verbalizarmos as nossas percepções, mas por trás de tudo isso você tem que ter consistência. É isso que perdura. Há alguns que acham que apenas puxar saco, fazer barulho, fazer boas apresentações é suficiente, quando não é. E uma coisa eu afirmo para vocês, Eliel, sem medo de errar. Vocês de tecnologia, se atrelarem à sua competência, porque o cara, para ser de TI, ele tem que ser muito bom. Zé Mané não se forma em TI. Não se forma em TI. O cara tem que ter estudado. Ele estudou matemática, ele fez cálculo. Cara ruim não se forma em tecnologia da informação. Na minha área se forma de administração. Tem muito cara meia boca em administração que se formou. Engenharia, engenharia, ciência da computação, ou o cara bom ou não é. Medicina. O cara tem que ser bom. O cara de TI é bom. Mas ele também é bom porque ele aplica aquilo que ele estudou. Então, esse cara tem cátedra. Se esse cara vincular essa competência técnica, a mercadologia e a eficácia na comunicação, ninguém segura esse cara. Os caras que ganham mais dinheiro em TI são caras que deixaram de ser de TI e passaram a ser relações públicas. Passaram a ser vendedores. Os caras que mais ganham em TI são os caras que
trabalham na gestão comercial, no relacionamento com clientes. Porque eles entendem a parte técnica e todo mundo compra de um técnico. Porque o técnico tem relação de causa e efeito. Eu não conheço a Mona, eu conheço esse ser fantástico que eu conheci aqui, uma aluna brilhante, mas um ser humano fenomenal. Eu não sei se ela está na área comercial, mas se for, ela vende qualquer coisa. Porque ela é carismática, tem uma boa liderança, uma exímia comunicação e tem a praxe técnica. Quem pode segurar esse ser? Ninguém. O Átila lá, nível de experiência gigante, monstro. O cara tem uma história gigantesca em implantação. Se vincular isso a uma boa comunicação, a um bom marketing, ninguém segura. Por isso que eu suscitei ontem a reflexão de vocês pensarem, na linha do tempo, em tornarem-se executivos na área de inteligência de mercado. Aproveitando o seu know-how, expertise em TI, mas tentando pensar na parte do business. Fica essa reflexão para vocês. Eu não sei se alguns de vocês, na linha do tempo, vão optar, mas eu posso afirmar, alguns de vocês vão se dar muito bem com isso, se ligarem esse ano. Eliel, quer complementar? Não. O André e o Yuri estão desfocados da minha aula, possivelmente estão terminando o trabalho. Eu vou ficar triste com eles. Eu gostava muito deles até aqui. Então, se eu ia dar 10 para eles, eu vou começar a dar 9.8, só para não recomendar no LinkedIn. Vamos lá, queridos, vamos lá. Seguindo minha aula, eu vou vincular novamente a minha aula, e como vocês podem perceber, minha aula está muito conectada com a aula do Carlos Eugênio. E acho que a escolha do Barcauí em colocar estratégia de marketing juntas, ela foi um tanto quanto precisa. Porque vocês vão descobrir ao final, no último slide lá, de plano estratégico de marketing, que tudo aquilo que vocês viram na aula do Carlos Eugênio se conecta com a minha. E se vocês vincularem essas duas disciplinas, está tudo pronto, está tudo favorável para que nós tenhamos sucesso. Novamente eu vou citar a aula do Carlos e creio eu que vocês tiveram parte disso na aula do Carlos. Tiveram? Vocês tiveram? Tiveram. Ótimo! Me expliquem o que vocês sabem de matriz de Ansoff, então, já que vocês tiveram e aprenderam. Então vocês vão me poupar a explicação. Não vou precisar explicar. Quem explicará ao mestre serão vocês. Come on, let's go. O que vocês aprenderam disso? Tentar. Penetração de mercado é atuação em mercados onde já tem atuação, mas você melhora o seu produto. Uma coisa assim. Tá sambar, hein, Rafinha? Pensei que o Rolando Toledo era o outro. Tem competição. Olha só. Por que ela é uma matriz de Ansoff? Ela é considerada uma matriz de produtos versus mercados. E nós temos 4 comportamentos de quadrantes, não vou me apropriar ao mestre que me precedeu. Eu vou falar um pouco da minha visão mercadológica sobre essa matriz, que ela vale para a estratégia, mas quando a gente fala em mercado, marketing, produto, marketing, então vou associar minha aula de mercadologia à estratégia, vinculando essa matriz sobre a minha percepção de como utilizar essa matriz dentro do marketing. Eu tenho 4 escolhas. Yuri, posso contar contigo? Oi. Se eu tenho um produto existente, com o mercado existente, o que eu tenho que fazer? Bacana. Se meu produto é novo e o mercado é existente? Desenvolvimento de produto. E se meu produto existente e o mercado é novo? Desenvolvimento de mercado. Tá, e se meu produto é novo, o mercado também é novo? Diversificação. E aí vem a pergunta de $1 milhão para os senhores. Eu, enquanto executivo, CEO de uma companhia, o homem de $1 milhão ano, tenho que tomar a decisão. Eu tenho 4 oportunidades para investir. Qual delas vocês escolheriam e fundamentem por quê? Escolham alguém nessa classe para me responder isso agora. E se acertar, eu dou um ponto na média. Escolham um. Escolham uma pessoa. Quero um candidato. E Renata, você não pode dizer que é pegadinha. Um. Quem quer? Quem que se habilita? Elias. Bacana. Você representa nosso time agora valendo um ponto na média. Não ganhou, também não perdeu. Eu tenho 4 oportunidades para competir. Qual o meu capitão Elias escolheria e por quê? Conte-me sobre isso, meu capitão. Eliel.
Eu chamei certo 1 milhão de vezes. Desculpe o ato falho. Desculpe, Léo. Eu escolheria o desenvolvimento de mercado. Então tá bom, meu querido, você acaba de fazer com que sua turma perca um ponto na média, mas vai ganhar um conhecimento que também não deixa de ser útil. Desenvolver mercado é barato? Pega teu banco, por exemplo. Você quer desenvolver mercado, o conceito sempre foi na tua empresa Itaú, abertura de agências. E se eu não quero abrir agências, eu tenho que investir em tecnologia para que eu possa expandir mercado via internet, via mobile. Isso é barato? Então, aborta a missão. Porque desenvolver mercado, e as empresas cometem um erro terrível. Elas começam a desenvolver mercado e elas homologam um distribuidor, revenda, varejo, representante, o consumidor está aqui. Daqui a pouco eu tenho um trabalho gigantesco no desenvolvimento de uma competência, mas a parte da minha rentabilidade fica presa no canal. Então eu tenho todo o trabalho em transformar a matéria-prima em produto acabado, mas a melhor parte da receita fica no distribuidor, na revenda. E esse preço chega inflado. Ele sai da minha empresa por 10, chega no consumidor por 25. Mas não significa que eu lucrei mais 15, porque parte daquilo que eu poderia lucrar ficou no meio do meu canal. Porque desenvolver mercado é algo custoso. Aí tu pode me perguntar, mas lógica, e diversificar o meu mix de produto é barato? Desenvolver um mix, vários produtos no meu portfólio. Imagine que eu sou uma empresa de software e eu quero ter vários softwares. Plataforma, servidores, data center, link dedicado e quero homologar cada qual desses produtos. Barato ou caro? Barato ou caro? Caro. Então, abortemos também essa missão. E desenvolver produto é algo barato? Um novo meio de pagamento, por exemplo, é barato? É melhor comprar uma determinada bandeira de cartão ou desenvolver internamente? Melhor comprar, porque não é seu know-how ficar desenvolvendo. É melhor você adquirir, porque desenvolver produto custa caro. Mesmo um banco de tecnologia como é o Bradesco Itaú, ele tem players e parceiros que desenvolvem para ele, porque o desenvolvimento interno fica muito mais caro. Então, às vezes é melhor você pegar um outsourcing para desenvolver do que você fazer isso em home, porque desenvolvimento de produtos fica caro. Qual é a moral dessa história, Robert? Sem valer ponto, é claro. Penetrar, sempre penetrar é melhor. E por que é melhor penetrar? Porque é algo óbvio. O produto já existe, o mercado já existe, penetra. O problema é que as nossas empresas sequer dão conta do mercado que elas têm, dos clusters que elas têm que atender, e elas querem fazer o quê? Cross-selling, upselling, elas querem capturar mais, elas querem mais market share, elas querem roubar aquilo que nós chamamos de taxa de churn, os clientes do concorrente, como se market share, top of mind, fosse sinônimo de lucratividade. Então fica uma lição para vocês enquanto estrategistas. Não saia descontroladamente de desenvolvimento de produtos. Primeiro, esgote a sua penetração. Quando aquele mercado chegar à plenitude e você tiver rentabilidade, aí você pega parte dessa receita e desenvolve produtos. Quando você desenvolver produtos, é óbvio que você tem um portfólio maior. Você desenvolve o mercado. E aí você consegue o quê? Uma diversidade dentro do seu portfólio. Lembre-se, matriz de Ansoff igual Z do Zorro. Penetra, desenvolve produto, desenvolve mercado, diversifica.